Mestre amado, que aqui, enquanto estejamos reunidos nesta noite de estudos, estejamos não somente sob a tua proteção e guarda, mas também possamos pedir proteção e guarda para aqueles aos quais nós amamos, para os nossos irmãos em humanidade, para o nosso grande domicílio cósmico em que se constitui a Terra. Seja assim, amado Mestre, em teu divino nome, no nome de Deus, contando com a presença das entidades sublimes que orientam a humanidade na sua evolução moral e intelectual, que aqui iniciemos nosso estudo da noite de hoje, louvando-te, Cristo, e louvando a Deus, nosso celeste Pai, hoje como sempre, Senhor, que assim seja. Na noite de hoje, como consta da nossa programação, nosso Rodrigo vai trabalhar conosco do volume 1 de Carlos Pastorino, Discussão com as Autoridades e os Primeiros Entusiastas. Então, vamos escutar e acompanhar a exposição do nosso Rodrigo. Rodrigo, com você a palavra. Boa noite a todos e a todas. Os dois temas de hoje, eles guardam uma conexão, uma correlação com o tema que foi exposto na semana anterior, uma ideia da passagem de Jesus a respeito do episódio da expulsão dos vendilhões do templo. Este primeiro agora, discussão com as autoridades, especificamente falando uma continuação daquele tema, e como todos os atos da vida de Jesus, nós conseguimos compreender o início, o meio e o final de todos os ensinamentos que Jesus Cristo nos trouxe em todas as suas passagens. Nós conseguimos compreender, se estudarmos, se analisarmos, obviamente com o auxílio da obra, nós compreendemos que existe uma linha de raciocínio de Jesus Cristo e tem um início, um meio e um final, e ele sempre consegue chegar aonde ele deseja inicialmente chegar, até porque ele é o Cristo. E em todos os aspectos destas passagens da vida dele, há ensinamentos que, num primeiro momento, são ocultos, porque a compreensão, a capacidade de compreensão daqueles que são os receptores das mensagens, seja as mensagens faladas, sejam as mensagens através de gestos, de atos e de exemplos, todos esses receptores, a maioria deles, melhor dizendo, não está preparada para compreender o que Jesus Cristo quis nos passar de fato. Então, é esse o grande X da questão. Muitas vezes, a mensagem de Jesus é inteligível de uma forma muito tranquila, mas a grande dificuldade é que a compreensão dos receptores da mensagem é muito reduzida. O nível de compreensão dos receptores da mensagem é muito reduzido. Por essa razão, parece que a mensagem de Jesus é muito complexa. Ela é muito complexa na sua essência, porque ela advém de um espírito que está num nível evolutivo, está há anos-luz à frente de nós, se analisarmos a nossa trajetória espiritual. Mas, do ponto de vista da mensagem em si, ela é muito simples, porque ela é uma mensagem pura e envolta por muito amor e por muita
muita ternura, né? Muita compreensão, embora com alguma rigidez em algumas passagens. Trataremos aqui a discussão com as autoridades. Lá em João 2, 8, 23. Vamos lá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras, pois que fazes essas coisas? Respondeu Jesus e lhes disse: derrubai este templo e em 3 dias o reerguerei. Replicaram-lhe então os judeus: há 46 anos é construído este templo e em 3 dias o levantas? Mas ele se referia ao templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se, seus discípulos, de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então, aqui, Pastorino nos traz o seguinte ponto. Ao passar o primeiro impacto da confusão, que já foi tratada no encontro anterior, da confusão do episódio da expulsão dos vendilhões do templo, os sacerdotes e os policiais do templo, eles foram tomar satisfações. Não lhe pediram documentos, mas apenas um sinal. Ou seja, é um aspecto muito característico daqueles que duvidam do teor da mensagem e duvidam da capacidade do mensageiro. Até aí, quando se trata de determinadas figuras, é até de certo modo compreensível essa dúvida com relação a todos estes aspectos. Isso pode eventualmente dar um tom de um maior apego à razão para se analisar, mas não é isso que ocorre neste caso concreto. Não é esta dúvida raciocinada, não é este pé atrás na compreensão daquela mensagem que nós tanto elogiamos em alguns aspectos, né? Sobretudo quando analisamos o movimento espírita, não é este o tom. Esta dúvida aqui é uma dúvida no sentido de eu não acredito quem é você, embora existam muitos exemplos e muitas situações que de fato evidenciam o seu nível como espírito. Responde Jesus com um enigma, uma figura ou alegoria muito em voga entre os doutores da lei. Quando eu tiverdes destruído este templo, em 3 dias o reerguerei. O sentido literal parecia referir-se ao templo de pedra. E, neste sentido, foram citadas essas palavras pela testemunha de acusação. Então, vocês percebem que a compreensão inicial é a compreensão terra-terra. É uma análise das palavras de Jesus Cristo sob a nossa ótica, uma ótica atrofiada e muito apegada aos aspectos materiais. Está lá em Mateus 26, 6:1. E a esse propósito, os soldados judeus farão sarcasmo no Gólgota. Também está lá em Mateus 27:40, por exemplo. Voltando na acusação contra Estevão, em todos esses lugares, disse que Jesus afirmou que ele destruiria o templo. Mas, segundo o relato de João, suas palavras não foram essas. Ou seja, há aqui uma distorção no primeiro momento, não apenas quanto à profundidade do teor das palavras de Jesus Cristo, mas também ao sentido mesmo, porque além de não compreenderem a verdadeira mensagem que Jesus Cristo quis dizer, ainda houve uma distorção do que de fato ele disse. Referia-se Jesus ao seu corpo, o templo de Deus. Aí temos aqui algumas passagens. Não sabeis que sois o templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós? Lá em Coríntios 3:16. É santo o templo de Deus que sois vós. 3:17. Vós sois o templo de Deus vivo. 6:16 e entre outros. Realmente o enigma é obscuro. Nos traz este ponto Pastorino. Os judeus retrucam, esse templo há 46 anos é reconstruído. De fato, e aí Pastorino aqui nos traz uma análise histórica a respeito desse templo físico, este templo de pedra, e de fato ele estava sendo reconstruído com grande resplendor por Herodes, que iniciou a obra
no 18º ano do seu governo, em 19 a.C., 735 de Roma. Na época dessa narrativa aqui, estávamos no ano de 29, 782 de Roma, ou seja, aqui, como toda obra de Pastorini, ele faz uma análise do contexto histórico daquele ambiente. E se tinham passado exatamente 46 anos de reconstrução desse templo de pedra. Os trabalhos prolongaram-se até o templo do procônsul Albino, 624, e esta é mais uma indicação precisa da cronologia da vida terrena, que ele já fez, inclusive, nessa obra, concordando com Lucas, lá em 3:2, que coloca o mergulho de Jesus no 15º ano do governo de Tibério com César, 29 a.C., ou 782 de Roma. A frase de Jesus Cristo, segundo Pastorino aqui, ela causa ainda uma maior estupefação, porque trabalhavam na reconstrução do templo 18 mil operários, e ficaram ao dizer como um homem sozinho podia fazer esse trabalho em 3 dias. E que sinal seria esse que teria necessitado, primeiro, que se demolisse o templo? Coisa absurda só de pensar, a inverossimilhança assustou qualquer julgamento precipitado. É um desses enigmas que só será compreendido depois de realizado. Uma nota João, só depois da ressurreição compreenderam os discípulos de que estava Jesus falando. E aí, após ele fazer esta análise histórica e esta análise também sociológica, porque ele mostra o que o fim daquela obra, o que aquela obra em si representava para aquela sociedade, geração de empregos, e o que o fim daquela obra gerou, ou seja, 18 mil pessoas desempregadas. Aí, após ele avança. Esta sequência vem confirmar integralmente a nossa interpretação do trecho anterior, ou seja, ele faz uma remissão ao trecho anterior do episódio mesmo da expulsão dos vendilhões do templo, que já foi retratado aqui. A expulsão não é do templo de pedra, mas é do templo de Deus, o templo construído para ser chamado do Senhor, ou seja, o corpo humano, a personalidade. Isso se referia a isso se referia Jesus, segundo ele. Ou seja, a análise que se faz aqui é quando Cristo disse que se destruísse aquele templo, ele não estava se referindo ao templo físico no sentido de ser aquele templo de pedra, mas ao templo como ambiente físico onde atua o Espírito. Disso falaram os 4 evangelistas alegoricamente, como João explica quando dá fala lá da destruição do templo. Mas nem todos conseguem penetrar o sentido profundo das palavras de Jesus Cristo. Obviamente, só sabem ler literalmente, e nós ainda hoje estamos nesta condição, infelizmente. Embora o próprio evangelista o explique logo a seguir. E aí ele avança. Quando os judeus pedem um sinal de que tem autoridade, Jesus não lhes dá. Apenas ele faz uma afirmativa que os confunde, fazendo-se passar por inconsequente ou quase louco. Então, conseguimos perceber aqui que Jesus Cristo ele não estava preocupado em dar explicações, sobretudo para quem não merecia uma explicação mais detalhada. Por quê? Porque ele estava preocupado em transmitir a mensagem e que aquela mensagem fosse compreendida por quem estava preparado para compreender aquela mensagem de fato e para quem tinha boa vontade para compreender aquela mensagem de fato. Em determinados pontos da vida de Jesus, ele aparenta, no primeiro momento, não dar a mínima àqueles que não compreendiam a sua mensagem. Mas ele compreendia, a meu ver, que aqueles que não compreendiam a sua mensagem não eram dignos de uma explicação melhor, ou melhor não, uma explicação mais detalhada daquela mensagem, sobretudo porque não tinham a boa vontade da compreensão daquela mensagem. Quando os judeus pedem um sinal de que tem autoridade, Jesus não lhes dá. Repetimos aqui, apenas ele faz essa afirmação que os confunde, e aí que fazem pensar que ele é um louco. Em linguagem vulgar, diria basicamente que ele não deu confiança àqueles questionamentos, a quem não tinha autoridade para pedir satisfações. Ou seja,
Jesus Cristo conseguia compreender, de fato, quem não tinha autoridade para pedir explicações. Ora, nenhum de nós, no sentido mais literal da palavra, nenhum de nós teria autoridade, por exemplo, de pedir alguma explicação a Jesus Cristo. Mas esta autoridade aqui me parece ser no sentido de uma boa vontade para a compreensão melhor daquela passagem, daquele evento histórico, daquele episódio. Ou seja, esta autoridade, ela se materializa pela boa vontade do indivíduo de compreender os ensinamentos do Cristo. Pelo menos é assim que eu entendo. Assim também deve ocorrer com os discípulos. Quando o espírito, o nosso eu profundo, exigir de nós sacrifícios e restrições aos veículos inferiores, quase sempre estes se rebelam, sobretudo o intelecto que pede razões e não quer entender. Ou seja, este intelecto aqui não é aquele intelecto que representa de fato a razão. Não é o intelecto que representa a necessidade de uma compreensão racional dos episódios da vida do Cristo e de todos os episódios da nossa vida que tem alguma implicação moral, mas é o intelecto que representa, que materializa, que expressa o nosso ego. Ou seja, é um intelecto aqui, esta visão, pelo menos que eu compreendo, é uma visão de um intelecto que retrata de fato o nosso ego. E aí, quando o nosso eu profundo, ou seja, o espírito, aquilo que há de mais puro em nós, embora não sejamos puros, quando isto exigir de nós sacrifícios e restrições, aparece logo o nosso intelecto, ou seja, o nosso ego travestido de intelecto, e o espírito consciente de si pode responder-lhe: se esse templo, esse corpo for destruído, eu o reerguerei em novo nascimento, em 3 dias, no sentido de rapidamente, como dizemos hoje, em 3 tempos. Ou seja, se isto acontecer, eu estarei pronto para reconstruir o meu templo, o meu veículo físico, para que o espírito possa se expressar através deste veículo físico, neste ambiente material encarnado. Isso sucede, isso ocorre quando, para obras mais altas, exigimos de nós mesmos sacrifícios maiores, arriscamos nossas vidas para beneficiar o próximo, quando sentimos um impulso de atender doentes contagiosos, de pôr em risco os nossos bens materiais ou o nosso ganha-pão, para resistir a uma falha de caráter, um abastardamento da nossa integridade moral. Quando o espírito nos impele a tudo sacrificar, quase sempre o intelecto procura obstar esses atos de heroísmo e de loucura. E, infelizmente, quase sempre, o intelecto vence o coração, arrasta-nos ao erro quando deveríamos arrostar à morte, como fizeram os mártires dos primeiros séculos do cristianismo, contanto que não traíssemos a nossa fé. Esta análise aqui não é um incentivo para que o indivíduo não tenha nenhum nível de racionalidade. Nenhum nível de razão. Não é isso. O que quer dizer aqui é que quando, embora seja difícil disso acontecer, dada a nossa condição moral, mas quando o espírito se expressa ou deseja se expressar mais puramente no sentido figurado, porque a nossa condição não permite uma expressão pura do espírito, mas quando o espírito ele deseja, através do nosso íntimo, se expressar puramente, o nosso ego, travestido de intelecto, se encarrega logo de sufocar e de nos dar aquela razão que, em realidade, não é uma razão, mas uma compreensão racional, no sentido de que, com aquele nosso ato de expressão pura do espírito, o nosso ego vai ficar subjugado. E aí o indivíduo interrompe aquela oportunidade de atuar, de expressar puramente aquilo que vem do espírito. Pelo menos é esta análise que eu faço deste ponto dos ensinamentos aqui de Pastorino. A lição permanece. Se o templo for destruído, o espírito o refará logo, mas se o espírito for sacrificado, teremos a desgraça. E aí o que é que acontece? Jesus Cristo, ele não se refere como templo ao espírito, ele se refere como templo ao corpo, que é onde o espírito pode atuar. É o veículo material onde o espírito pode atuar neste mundo material, neste mundo
onde estamos aqui encarnado e onde também esteve encarnado o Cristo. Mas reparem que ele não diz que se morrer o espírito, ele consegue reconstruir. Ele diz que se morrer este templo, ou seja, o meu corpo, eu reconstruirei isto aqui em 3 dias. Mas se morre o espírito, se o espírito é sufocado, não há possibilidade de reconstrução, no sentido mais figurado da palavra, da expressão. Se matar o espírito, aqui a expressão trazida por Pastorino, semelhantes que podem matar o corpo e o espírito na gina. Mateus 10, 28. Ou seja, não tem mais aqueles que matam o corpo. Estes aí não causam consequências inevitáveis, né? Entre aspas. Mas se mata-se o espírito, aí não há possibilidade de reconstrução, porque a essência é sufocada, a essência é inviabilizada, a expressão do espírito como pureza ela é sufocada, ela é encerrada. Ou seja, o corpo consegue se reconstruir, não no sentido de uma ressurreição, mas o corpo é algo que é descartável. Ele vai e vem, o espírito se utiliza dele em sucessivas reencarnações, em sucessivas aparições no mundo material. Mas o que não pode morrer, aqui, de acordo com a mensagem, é o próprio espírito que não pode ser sufocado. E aí avança Pastorino. Hoje os temas são bem curtos, né? Avança para os primeiros entusiastas. Está lá em João, capítulo 2, versículos 23 a 25. Estando ele em Jerusalém, na festa da Páscoa, ao verem as demonstrações que davam, creram em seu nome, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Não precisava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Jesus, mais do que ninguém, sabia o que havia no homem. Estes 3 versículos de João dão-nos conta da impressão que o ensino de Jesus Cristo teve sobre aquela multidão. Ao ver aquelas curas inexplicáveis que praticava, e ao ouvir as palavras de sabedoria, de bondade, de ternura, que de sua boca saíam, provinham, muitos do povo acreditaram nele. É a massa imatura que não tem a capacidade dos discípulos nem a obstinação incrédula das autoridades, e deixa-se levar pelo entusiasmo dos fatos externos como um trigal que ondula com a aragem. Então, aqui neste ponto, existem 2 polos que representam problemas quando se deparam com a mensagem do Cristo, seja a mensagem falada, seja a mensagem como atuação. Existem aqui aqueles que estão no polo de uma dúvida obstinada, uma incredulidade muito tenaz das autoridades, e existe um outro polo que é igualmente problemático, que é daqueles entusiasmados com a mensagem do Cristo, mas não com o teor da mensagem do Cristo, mas com aqueles aspectos externos apenas da mensagem do Cristo. Todos estes 2 polos são condenáveis, porque distorcem a compreensão do que o Cristo quis nos dizer. A festa da Páscoa não se refere ao dia principal, mas à sua continuação. Durante esses dias, Cristo permaneceu em Jerusalém, aqui avança Pastorino, no seu relato histórico, falando de público, as ondas sucessivas dos peregrinos que chegavam e agindo diante deles. E aí, avançando, o povo admira-se e acredita, mas é a fé externa, é a fé fraca, como assinala João 4, em 58, e em 6:2, e em 6 também. Qualquer vento, esturricada por qualquer sol, aqui fazendo uma menção à parábola do semeador. Bem, não sabe Jesus, ninguém precisa adverti-lo disso. Então, percebam que Jesus sabia exatamente com quem ele estava lidando nos mais diversos ambientes e que tipo de mensagem ele iria produzir
nos mais diversos ambientes, nos mais diversos momentos. E muitas vezes parece ser contraditório que Jesus, em determinados ambientes, produzia a mensagem que aparentemente era tudo que aquela multidão queria, mas não necessariamente era o que aquela multidão precisava. Aparentemente existe essa contradição, mas Jesus ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado, a meu ver, em transmitir a mensagem, porque aquela transmissão da mensagem do Cristo era de fato o que aquela multidão precisava, mesmo que não fosse para compreendê-la no primeiro momento. Para nós, a lição é preciosa. Nada de acreditar em qualquer recém-chegado, por mais entusiasmado que nos pareça e que se diga. Nada de abrir-lhe vosso coração. Não dei as coisas santas, aqui fazendo a menção, passagem do Evangelho, não dei as coisas santas aos cães, nem lanceis vossas parábolas aos porcos. Lá em Mateus 7,6. O que é que acontece? Existe aqui uma preocupação em não acreditar de uma forma entusiasmada, em um primeiro momento, em todas as mensagens que nos são transmitidas. Esse é um ponto de muita relevância, é muito importante, porque muitas vezes o que vemos, e aqui fazendo uma análise do nosso ambiente, evitando fazer análise de ambientes de contextos religiosos diferentes, de doutrinas diferentes, na nossa doutrina, não especificamente na nossa doutrina, mas no nosso movimento espírita, existe uma parcela do nosso movimento espírita que, pela imaturidade ou ainda pela má formação mesmo, está disposta a acreditar em qualquer recém-chegado. Recém-chegado não no sentido daquele que inicia no movimento espírita, mas daquele que não tem uma bagagem para produzir fenômenos, comunicações ou transmitir palavras que tenham conteúdo doutrinário, que tenham conexão concreta com a doutrina, que não firam aquilo que está estabelecido na codificação. Se não há um preparo nesse movimento, nesta parcela do movimento espírita, tudo é absorvido sem a menor análise crítica, tudo é absorvido sem a menor preocupação em compreender e analisar se aquilo está consentâneo com a doutrina. Esta é uma parcela do movimento espírita. Existe outra que é, a meu ver, ainda mais que causa maiores problemas ainda, e que iremos analisar mais à frente. Na interpretação profunda, compreendemos bem porque permanecem às portas do tempo, como profanos, sem nele conseguirem penetrar. Fundamentam a sua fé em fatos, são católicos porque testemunham ou testemunharam um milagre. Confessam-se espíritas porque assistiram a um fenômeno de materialização ou a manifestação extraordinária de um espírito, mas não porque o coração os leve a isso. E disso, de pessoas assim, o movimento espírita e todas as outras religiões estão cheios, porque são pessoas que estão preocupadas com as manifestações exteriores, não com o conteúdo daquelas comunicações, mas com a forma com a qual é expressada aquela comunicação, ou através do médium de onde advém aquela comunicação. É este o ponto. Isso é muito problemático. É uma aceitação intelectual por não conseguirem explicar certos fatos, mas nada lhes nasce do âmago do ser. Imaturos ainda, apegam-se a fatos externos, com a desilusão para abjurarem a sua fé e se tornarem descrentes. E aqui ele faz uma crítica àqueles que, fazendo uma conexão com a parábola do semeador, aqueles que semearam em solo superficial, raso,
que no primeiro momento florescem, mas na primeira agressão do calor do sol, já ressecam e já abandonam aquela trajetória de transformação. Estes aqui, eles representam também, inegavelmente, um problema. E fazendo uma análise mais específica do movimento espírita, estes representam um problema, porque toda a atuação do indivíduo, quando ele lida, quando ele trabalha com o espiritismo, quando ele trabalha com os espíritos e com tudo aquilo que diz respeito à doutrina, todos eles, ou todos nós, enfrentaremos, ou enfrentamos, ou continuamos a enfrentar problemas que são característicos, que são próprios dessa labuta na doutrina espírita, que tem meandros, tem dificuldades que são inerentes a todo o nosso trabalho na doutrina. Tem a obsessão, tem as dificuldades de relacionamento no ambiente espírita, o que é absolutamente natural, tem as dificuldades do nosso dia a dia, que nos impõem, muitas vezes, uma necessidade de compreender a doutrina como a chance de nossa transformação moral para que nos agarremos a ela. E muitas vezes essas situações do nosso dia a dia parecem nos sufocar, o que dificulta o nosso trabalho numa casa espírita. Tudo isso faz parte do pacote para quem quer trabalhar com a doutrina espírita. Isso é absolutamente natural. E muitas pessoas, nessas primeiras dificuldades, já abandonam o barco, já abandonam a causa, e quando se frustram, e esse é o ponto, quando se frustram com o médium, ou com, entre aspas, o médium principal de uma casa, abandonam a sua trajetória, porque no primeiro momento entendia que aquele médium não era um sujeito com defeitos que são característicos da nossa condição humana. Mas, ainda assim, esta parcela do movimento espírita não é a parcela que causa mais problemas à doutrina e ao movimento espírita como um todo. Esta parcela, ela gera muitas dificuldades, porque essas pessoas vão ficando pelo caminho, mas o grupo mais problemático no movimento espírita, a meu ver, é aquele que ainda não consegue se desiludir com os médiuns que mostram a eles, evidenciam para eles os seus grandes problemas de formação mediúnica e de atuação mediúnica. Ou seja, mais condenáveis que aqueles que abandonam porque se desiludem são aqueles que nem se desiludem, mesmo diante de tantos fatos concretos que evidenciam a má atuação daquele médium, uma desconexão daquele médium na sua atuação mediúnica dos ditames da doutrina espírita. Este é o ponto. Mais condenável ou mais condenáveis do que estas pessoas aqui, que abandonam nas primeiras dificuldades a doutrina, que são os entusiastas de um primeiro momento, mais condenáveis que eles, mais culpáveis que eles, são aqueles que, mesmo diante de tantos fatos que evidenciam despreparo e um descompromisso do médium com a doutrina espírita, com uma atuação íntegra e correta, de acordo com os ensinamentos dos espíritos e de Kardec, mesmo diante de tantas evidências, não se desiludem. Por quê? Porque estes, de fato, representam uma grande quantidade, maior do que aqueles que se desiludem e ficam pelo caminho, e servem como massa de manobra para uma atuação mediúnica enviesada para interesses outros. E é este o ponto. Porque esta grande quantidade de pessoas, eu não sei se representa a maioria, mas esta grande quantidade de pessoas, elas representam o apoio popular que determinados personagens possuem, e
que isso dá a eles a autoridade, entre aspas, de representar o todo do movimento espírita. E aí o movimento espírita fica representado por estas pessoas, muitas vezes. Repare que muitos médiuns que são absolutamente descompromissados da sua atuação sincera e ética, do ponto de vista da moral do Cristo e da moral espírita, muitos destes médiuns conseguem ter este apoio popular, este apelo popular. E é este o ponto. Isso causa mais danos à doutrina do que causa a doutrina, porque, de certo modo, a doutrina fica representada por estas pessoas, por esta coletividade de pessoas, mas também ao próprio movimento espírita como um todo, que não se resume a estas pessoas. Existe uma parcela, que eu também não sei se é, que eu não sei se é maioria, entendo que não, mas que representa bem e fielmente a codificação, que representa bem e fielmente os ensinamentos de Kardec e do Espírito da Verdade. Mas esta quantidade de pessoas é sufocada, este grupo de pessoas é sufocada pelos interesses outros. E aí é o ponto mais problemático. O espiritismo fica, mesmo que sem desejar, porque não é o desejo, fica representado por esta coletividade. É esse o ponto. São muitos os exemplos, os documentários estão aí para nos mostrar que mais condenáveis do que os entusiastas do primeiro momento, são aqueles que nem conseguem duvidar da mensagem, porque estes sim servem como base de apoio para uma má atuação daqueles que, teoricamente, representam a doutrina. Daí o espírito que habita em nós... As afirmações evangélicas pedem um exame nosso interno. Seremos ainda profanos, ofuscados pela exterioridade dos fenômenos? Daí o espírito que habita em nós, nosso eu profundo, que nos conhece, não precisar de nenhum testemunho de nosso intelecto, de nenhuma confissão de nossa personalidade. Ele conhece o que existe no homem e, por isso, aguarda pacientemente de cada personalidade o momento azado. Porque certas criaturas se sentem chamadas e não respondem, porque outras não se sentem chamadas pela voz interior. O espírito sabe que não adianta chamar as personalidades ainda imaturas, surdas à sua voz. Daí a necessidade do proselitismo. Lancemos a semente. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouvirá. Ninguém chegará nem antes nem depois da hora que lhe é própria. O espírito age onde quer. E aí, dessa maneira, nós concluímos a nossa exposição de hoje. Temos um tempo maior, né? Eu peço desculpas, mas o tema é um pouco